Bom dia, Casemiro. Bom dia, meu amigo. Bem-vindo aqui. E ontem não deu para a seleção, né? Pois é. Perdeu em Assunção. Rapaz, eu fiquei impressionado, porque a gente tinha toda a expectativa de que o Brasil ganhasse, né? Até porque o Dorival tem tido tempo para trabalhar esses jogadores, né? E a seleção brasileira, infelizmente, sofreu mais uma derrota nas eliminatórias. O Brasil perdeu mais do que venceu na competição. São 3 vitórias, um empate e 4 derrotas. E ontem a derrota aconteceu lá no estádio Defensores del Chaco. A gente confere aí o gol do Paraguai. Percebe que o Paraguai pressiona para fazer esse gol, né? Tenta pela direita, a zaga do Brasil corta, depois a bola vai lá na esquerda. O Júnior Alonso, jogador do Atlético Mineiro, tenta fazer o cruzamento. Olha, a bola ainda vem na esquerda ainda. A seleção brasileira tem dificuldade de cortar essa bola. A bola chega ali no meio campo. O Almiron abre na esquerda para o Júnior Alonso, jogador do Atlético Mineiro, faz o cruzamento. Gabriel Magalhães tira, a bola sobra do Diego Gomes, que aí tem muita categoria, né? Jogador de 21 anos do Inter Miami, bate de fora da área. Parceiro do Messi, né, no Inter Miami. Faz um golaço, a lá Messi bateu com a parte externa do pé, uma trivela no ângulo, sem chances para o Alisson. Gol do Paraguai, que colocou o Paraguai na 7ª colocação do campeonato e fez com que a equipe do Brasil caísse para a 5ª colocação. Resultado vexatório, não o resultado em si, mas a campanha do Brasil nessas eliminatórias muito ruim. O Brasil tem apenas 10 pontos, é o 5º colocado. Iria para a Copa do Mundo nesse momento porque as vagas aumentaram, né? Ao contrário das eliminatórias de Copas anteriores, que eram só 4 vagas diretas e uma vaga para repescagem, dessa vez são 6 vagas diretas e uma vaga para repescagem, ou seja, até 7 equipes sul-americanas podem se classificar para a Copa do Mundo. Olha como ficou a classificação com os resultados de ontem, né? As eliminatórias chegando à 8ª rodada, classificação na tela, a Argentina perdeu da Colômbia por 2-1, mas continua líder, né? Tinha uma gordura bastante interessante ali, tem 18 pontos, a Colômbia que venceu a Argentina tem 16. O Uruguai acabou empatando com a Venezuela em 0-0, chegou a 15, é o 3º colocado. O Equador venceu a equipe da Venezuela, não, do Chile, melhor dizendo, por 1-0. Equador e Peru, perdão. Equador venceu o Peru por 1-0, chegou a 11 pontos. O Brasil perdeu no Paraguai por 1-0, está com 10 pontos. Venezuela que empatou com o Uruguai 0-0, está com 10. Paraguai venceu o Brasil, entra nessa zona de classificação, pelo menos para a repescagem, vencendo o Brasil por 1-0. A Bolívia venceu o Chile nesse confronto aqui direto na parte de baixo da tabela, venceu por 2-1, chegou a 9 pontos, voltou a ter esperança de classificação, embora nesse momento fora da zona. O Chile está com a campanha muito ruim, tem uma geração muito nova, depois daquela grande geração que chegou a vencer a Copa América em 2 ocasiões. Nesse momento o Chile é o penúltimo colocado com apenas 5 pontos. A campanha do Brasil é muito ruim, como eu disse, apenas 10 pontos em 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. E foi essa seleção, viu? Pelo amor de Deus. E tá faltando repertório, Rapaz. né? Ontem o Brasil teve pouquíssimas oportunidades. Pouquíssimas oportunidades. Teve uma do primeiro tempo do Guilherme Arana, o jogador do Paraguai tirou em cima da linha. Teve uma do Rodrigo, início do segundo tempo, bola para fora. E uma única defesa do Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, que ontem atuou pelo Paraguai, no chute do Vini, que ele faz uma defesa espalmando para escanteio. Muito pobre o repertório da seleção brasileira, que agora volta a jogar em outubro mais 2 partidas pelas eliminatórias. Vamos falar de Vitória? Olha, o Vitória se diz pronto para virar SAF, mas acredito que precisa ainda de investidor. Ontem o Fábio Mota, na duplicação da Avenida Artemio Valente, falou sobre esse assunto, matéria de Rodolfo Rage na tela. Sonho de muitos rubro-negros que buscam grandes conquistas, o assunto SAF no Vitória chamou atenção nesta terça-feira. Segundo o presidente Fábio Mota, o processo para o Leão virar SAF está bem encaminhado. Não adianta você tentar fazer SAF devendo a todo mundo e sem conseguir tirar certidões. O Vitória hoje está com suas contas em dias, com as dívidas parceladas e está pronta para receber o investimento. Esse modelo de SAF será encaminhado para o Conselho Deliberativo e, consequentemente, para um AGE. A ideia nossa é até dezembro que esse modelo já esteja pronto. O mandatário do Vitória também citou exemplos do Vasco e do Cruzeiro, considerados ruins por ele, e defendeu um modelo semelhante ao alemão, onde os clubes possuem a maior parte das ações. Como é na Alemanha, como é na Holanda, como é nas SAF sérias e nas ligas sérias. Você viu que o Vasco escolheu mal, que já voltou a ser associação. O Cruzeiro escolheu mal, que já foi vendido novamente. Não é bem assim, né? Essa questão de SAF séria, né? O Vasco, por exemplo, virou SAF ano passado e conseguiu escapar de um rebaixamento que parecia certo, e esse ano faz boa campanha, embora tenha tido ali a briga com a SAF, e hoje o Pedrinho, né, através da associação, é quem comanda o Vasco. O Cruzeiro estava 3 anos na segunda divisão, com a SAF voltou à primeirona e foi muito bem vendido agora pro Pedrinho, né, que é o empresário lá de Minas Gerais, e tá bem como SAF. O Bahia nem se compara, tem a melhor SAF talvez do futebol brasileiro nesse momento. E o Botafogo brigou por título ano passado e tá brigando por título esse ano. Eu acho que se o Vitória, por
por exemplo, tivesse virado SAF, ainda que nos moldes atuais, né, com o investidor tendo a maioria do futebol, do controle do futebol, o Vitória não estava nessa situação de, infelizmente, estar dentro da zona do rebaixamento, com um rebaixamento quase que certo, aí tendo que fazer quase um milagre para conseguir escapar desse rebaixamento. Caio Leone também falou sobre essa pauta, a possibilidade do Vitória de virar SAF. Em entrevista na duplicação da Via Artêmio Valente, Fábio Mota falou sobre a SAF e disse que em 2024 já deve ter uma proposta para enviar ao Conselho Deliberativo. É bem verdade que o rubro-negro baiano teve dificuldades a partir das suas gestões, onde o clube ficou endividado, sofreu com muitos transfer bans, além de ter tido uma complicação na capacidade de negociar atletas. O Vitória sofre com isso há muito tempo. E esse ano ficou flagrante a necessidade de se transformar na sociedade anônima do futebol. Só que existem processos internos que são muito importantes, processos dentro do clube. Para mim, o Vitória tem que se tornar uma SAF, mas existe uma diferença. O modelo alemão é justamente o seguinte: o Bayern de Munique tem os acionistas, mas o quadro associativo tem o controle também do futebol. No caso do Vitória, a questão não é um modelo que seja o da Liga Alemã ou mais parecido com o Botafogo de John Textor e o Cruzeiro de Fernando Lourenço, mas sim um projeto que faz com que o Vitória volte a ter capacidade de fazer com que atletas sejam revelados, uma capacidade maior de ter também boas negociações e que faz com que o clube tenha um projeto de médio a longo prazo que o faça ser mais saudável, algo que há muito tempo o rubro-negro não é. Caio Leone sabe muito, né? Olha, em relação à SAF do Vitória, ainda tem uma questão a ser pontuada, né? Esse modelo que o Fábio Mota quer, parecido com a Bundesliga, a primeira divisão alemã, onde o investidor não tem o controle total do futebol, é muito difícil de se atrair um investidor, principalmente nesse atual cenário do futebol brasileiro. O City só veio para o Bahia porque controla o futebol. Mesma coisa de John Textor no Botafogo, a 777 quando ele estava no Vasco, e a situação que envolve também o Cruzeiro. O investidor vir para não controlar o futebol, vai ter que ter muitos outros atrativos. O Vitória está pronto para virar SAF, segundo seu presidente, mas ainda não tem um investidor que possa aceitar ser um investidor sem controlar o futebol. Eu acho que está aí a grande problemática. Pois é, tem que melhorar a Vitória, isso sim. Exatamente. Até para atrair esse investidor. O resto é desculpa esfarrapada. Obrigado, volta no instante, hein, com o segundo tempo. Daqui a pouco com Bahia, né? Bahia, que enfrenta o Flamengo amanhã. Volto já, gente. Beleza.